Seção 2.2. Elaboração do projeto lógico da rede. Diálogo aberto. Caro aluno, seja bem-vindo ao nosso segundo encontro desta unidade. Criar uma rede não é tarefa simples. Durante o planejamento e a execução de um projeto, requisitos técnicos devem ser considerados, expectativas do cliente devem ser satisfeitas e, como não poderia deixar de ser, metodologias consagradas e melhores práticas devem estar presentes no trabalho. Parece, no entanto, que não foi um cenário tão favorável assim que encontraram Pedro e Fernando quando, a pedido do Sr. Klaus, fizeram o levantamento da rede atual de uma das filiais da CW Operações Portuárias. Faltavam equipamentos em pontos onde eles deveriam estar, não havia adequação do equipamento à real necessidade da rede e seu layout mais fazia lembrar um emaranhado de cabos. Enfim, o levantamento foi concluído e por causa da competente apresentação feita pela dupla, o Sr. Klaus convenceu-se a investir em melhorias. Segue-se então um novo desafio. Pedro e Fernando deverão esboçar a nova topologia da rede, usando como base o modelo hierárquico. Cuidadosos como são, deverão zelar para que a configuração correta das camadas e o arranjo de equipamentos descrito neste modelo sejam respeitados. Como o Sr. Klaus não costuma investir um centavo sequer sem estar convencido do retorno certo, Pedro e Fernando deverão explicar a ele como farão a reorganização da rede e por quais motivos. Mais uma vez, você assumirá o lugar da dupla e apresentará sugestão para o novo layout da rede. Lembre-se que ele deverá seguir o modelo hierárquico, com explicações bem objetivas sobre as camadas dos modelos. Este trabalho deverá ser apresentado em forma de relatório descritivo contendo o conceito do modelo, seu funcionamento e um desenho que o exemplifique. Para que mais uma vez você tenha condições plenas de superar o desafio, esta sessão apresentará conteúdo relacionado ao planejamento da topologia da rede, ao desenvolvimento de esquemas de endereçamento e naming, seleção de protocolos de bridging, switching e roteamento e aspectos de segurança e gerenciamento da rede. Desafio aceito? Ao trabalho. Não pode faltar. Temos estudado, desde o nosso primeiro encontro, elementos que servirão para criar uma rede que se adeque aos requisitos técnicos demandados pelo cliente. Gradativamente, nosso projeto tem tomado forma e seguido na direção a uma entrega consistente e em consonância com os propósitos atuais e futuros do cliente. É chegada a hora de pensarmos logicamente em nossa rede. Com o conteúdo teórico que estudaremos nesta aula, será possível conceber um projeto lógico e a estrutura que a definirá. Seria interessante se iniciássemos com algumas definições importantes neste contexto, não acha? Planejamento da topologia da rede. Na seção anterior, definimos que o arranjo de uma rede deve ser desdobrado em físico e lógico. A topologia física remete ao layout da rede e a topologia lógica remete ao fluxo dos dados por meio da rede. Neste tópico, nosso interesse se voltará para a topologia lógica da rede, mais precisamente para o modelo hierárquico. Modelo hierárquico. A implantação deste modelo tende a ser rápida, menos custosa e poderá ser feita em módulos. Essas características permitem melhor gerenciamento e aumentam sua capacidade de ser expandida. O modelo hierárquico prevê a divisão da rede em camadas de acesso, de distribuição e de núcleo. A camada de acesso oferece interface a computadores, impressoras e demais dispositivos conectados para acesso ao restante da rede. Switches, pontos de acesso e hubs também devem figurar nesta camada. Seu principal objetivo é prover meio eficiente de conexão de dispositivos à rede, além de controlar quais terão permissão para a comunicação. A camada de distribuição faz a ponte entre a camada de acesso e a camada de núcleo. Ela realiza o controle do tráfego da rede ao executar funções de roteamento entre redes virtuais locais, ou VLAN, que foram definidas na camada de acesso. Pesquise mais. Um switch Ethernet forma uma única rede local, ligando computadores. Uma forma mais avançada de se promover estas ligações é conhecida como Virtual Local Area Network, VLAN. A leitura das fontes indicadas dará a você melhor entendimento desta tecnologia. Por fim, a camada de núcleo agrega o backbone de alta velocidade das redes interconectadas.
Para efeito de adequação ao nosso projeto de rede, imaginaremos um modelo de núcleo recolhido, no qual as camadas de distribuição e de núcleo são integradas em uma só. Os benefícios da adoção deste esquema são tão significativos que vale a pena tratarmos mais um pouco deles. Segurança. Na camada de acesso, os switches podem receber configuração própria para prover controles sobre quais dispositivos terão permissão para realizar conexão à rede. Na camada de distribuição, é possível criar política, por exemplo, que limite o uso do protocolo HTTP a certos computadores da camada de acesso. Gerenciabilidade. Se cada camada do modelo hierárquico é responsável por executar funções específicas, então a facilidade em gerenciá-las tende a ser maior. Esta característica torna-se mais visível quando os switches são gerenciáveis e possibilitam, por exemplo, a criação de VLAN, controle do uso da banda, priorização do tráfego de voz ou de dados, quando assim demandado, entre outras funções. Redundância. Quanto mais a rede cresce, mais importante sua disponibilidade se torna. Conforme tratamos em sessão anterior, uma das providências que tendem a aumentar a disponibilidade é a aplicação de implementações redundantes. Por exemplo, os switches da camada de acesso podem ser conectados aos da camada de distribuição, o que certamente aumentará a chance de permanência da rede em operação. Caso haja falha nos switches da camada de distribuição, o switch da camada de acesso pode comutar para o outro switch da camada de distribuição. Reflita. Por qual camada devo iniciar meu projeto de rede no modelo hierárquico? Com os requisitos de desempenho e disponibilidade da rede definidos, as melhores práticas sugerem que a camada de acesso deve receber atenção de início. A quantidade de switches necessária na camada de acesso e o tráfego estimado que cada um gera ajuda a determinar quantos switches da camada de distribuição são obrigatórios, para obter o desempenho e a redundância necessários para a rede. Outra decisão importante a ser tomada em seu projeto relaciona-se com os esquemas de endereçamento na rede. Vale a pena um olhar mais detalhado sobre eles. Endereçamento na rede. Como você bem sabe, uma encomenda só chegará à sua casa se junto a ela estiver descrito seu endereço. Para que seu endereço seja único, ele é composto por unidades de identificação, tais como o nome da rua, número da casa e bairro. Para que unidades de dados ou mensagens sejam adequadamente transmitidas e recebidas, cada estação ou dispositivo conectado à rede deve possuir um endereço que o identifique de modo único. Mesmo sem estar conectada à internet ou a outra rede, o computador precisa de pelo menos 2 parâmetros configurados, o número IP e a máscara da subrede. Trataremos de ambos logo adiante. O esquema de endereçamento em uma rede permite que 2 computadores possam se comunicar diretamente em um meio compartilhado, em que todas as estações recebem uma cópia de todas as mensagens. Cada estação na rede local é identificada com um valor numérico único chamado endereço físico, endereço de hardware ou endereço de acesso aos meios, ou MAC, Media Access Address. Quando um remetente transmite uma mensagem no meio, ele inclui nela o endereço do receptor. Cada quadro transmitido em uma LAN inclui o endereço do receptor pretendido e outro especifica o remetente. Assimile. Cada computador acoplado a uma LAN possui um número conhecido como endereço físico. Um quadro enviado através de uma LAN contém o endereço do computador remetente, chamado endereço de origem, e o endereço do receptor pretendido, chamado de endereço de destino. Quando implementado em uma rede que utiliza o conjunto de protocolos de comunicação TCP/IP, este endereço é chamado de endereço IP e sua formação se dá por uma sequência numérica de 4 grupos com 8 bits cada um, totalizando 32 bits. Um endereço IP típico é dividido em 2 partes, uma que identifica a rede a qual o dispositivo está conectado e outra que identifica o dispositivo, ou host, nos limites da rede. Formalmente foram criadas 5 classes de endereçamento. A divisão de uma rede em uma subrede, ou subnet, pode resultar em um tráfego de rede mais bem equacionado, aumento do desempenho e um gerenciamento simplificado. Assim, a gestão dos endereços pode ser feita, por exemplo, no âmbito de cada subrede, não mais na rede toda.
O mecanismo pelo qual um único número de rede pode ser compartilhado entre várias redes envolve a configuração de todos os nós em cada subrede, por meio do que se chama máscara de subrede. Esse mecanismo nos permite introduzir um outro nível de hierarquia ao endereço IP. Observe o exemplo que segue, exemplificando. Considerando o número IP igual a 10, 200, 15, 1 e uma máscara de subrede igual a 255, 255, 255, 0. Teríamos que os 3 primeiros octetos da máscara identificam a rede e o último indica o dispositivo conectado a ela. Todos os equipamentos fazem parte da rede 10, 200, 150. Teríamos assim a possibilidade de conectarmos 254 dispositivos a esta rede, já que 10, 200, 150, 0 corresponde ao número da própria rede e 10, 200, 150, 255 corresponde ao endereço de broadcast. Uma mensagem enviada ao broadcast será difundida por todas as máquinas daquela rede. As formas de endereçamento em uma rede, embora possam variar entre tecnologias distintas, podem ser agrupadas em 3 grandes categorias. Estático, baseia-se no fabricante do hardware para designar um endereço físico único para cada interface de rede, ou placa de rede, como você bem conhece. Nesta categoria, o endereço físico nunca é alterado, a menos que a placa ou o switch seja substituído. A facilidade de uso e o caráter persistente do endereço podem ser considerados vantagens deste esquema. Configurável. Este esquema disponibiliza a configuração de um endereço físico, feita pelo administrador da rede, uma única vez, quando o hardware é instalado. Dinâmico. Este esquema fornece um mecanismo que designa automaticamente um endereço físico a um computador, ou host genericamente quando ele é ligado. O endereçamento dinâmico exige que um host tente números aleatórios até que encontre um valor que nenhum outro esteja usando como endereço. Ao contrário do que ocorre com o endereçamento estático, aqui o fabricante do equipamento da rede não precisa se preocupar em atribuir um identificador numérico único entre todos os equipamentos semelhantes do mundo, embora nos limites da LAN a unicidade seja indispensável. O esquema de endereçamento dinâmico permite às estações em uma rede local escolherem os mesmos endereços que as estações em outra LAN. Em nosso próximo encontro teremos oportunidade de nos aprofundarmos em esquemas de endereçamento. Avancemos agora para protocolos e roteamento. Seleção de protocolos de bridging, switching e roteamento. Já definimos nesta seção que utilizamos a máscara da subrede para determinar a parte do endereço que se refere ao número da rede e qual se refere ao dispositivo conectado a ela. Para estabelecer a rota de uma mensagem, o protocolo TCP/IP usa a máscara da subrede para determinar se o computador de destino e o de origem pertencem à mesma rede. Caso ambas as máquinas estejam na mesma rede, todos os computadores receberão os dados, ou mensagem genericamente. Ao receber a mensagem, cada computador da rede analisa o número de IP descrito no campo de destinatário. Caso combine com o seu, os dados são coletados. Caso contrário, são descartados. Se o computador de origem e o de destino não estiverem na mesma rede, os dados serão enviados para o equipamento cujo endereço IP esteja configurado no parâmetro Default Gateway, ou Gateway padrão que, na prática, corresponde ao endereço do roteador. Este equipamento de rede, como o nome sugere, é responsável por encontrar a rota para a rede destino. Feita esta distinção, passamos a tratar dos protocolos de switching e roteamento. A escolha correta desses protocolos para o projeto recai principalmente sobre as especificidades do negócio do cliente e dos objetivos técnicos da rede. Alguns atributos destes protocolos devem ser considerados: características do tráfego da rede, utilização da banda, memória e CPU, o número aproximado de roteadores ou switches suportados, a capacidade de rapidamente se adaptar às mudanças em um ambiente de comunicação entre redes. O que devemos levar em consideração na escolha de um protocolo de switching?
Os switches tornaram-se populares como forma de particionar uma rede local por serem menos caros do que as pontes bridges e oferecerem menos latência que elas. O protocolo mais utilizado é o Transparent Bridging. Os switches e bridges Ethernet usam uma tecnologia clássica chamada Transparent Bridging. Por esse meio é possível conectar um ou mais segmentos de redes locais a fim de que os sistemas, em diferentes segmentos, possam se comunicar uns com os outros de forma transparente. Um sistema envia um quadro para um destino sem conhecer se o destino é local ou se pertence a outro segmento. Este protocolo é assim chamado porque sua presença é desconhecida ou transparente no sistema. Nossa última abordagem nesta sessão será a do projeto de segurança da rede. Aspectos de segurança e gerência da rede estabelece alguns passos para que seja definido e executado o planejamento de segurança da rede. 1. Identificação dos ativos da rede, incluem os computadores, considere também o sistema operacional, aplicativos e dados, equipamentos de interconexão de redes, roteadores e switches e os dados que trafegam pela rede. Propriedade intelectual e segredos de negócios também devem constar como ativos da rede. 2. Análise dos riscos de segurança. Os riscos envolvem desde intrusos hostis até usuários não treinados que baixam aplicativos da internet que contenham código malicioso, por exemplo. 3. Desenvolvimento de um plano de segurança. Um plano de segurança é um documento que estabelece o que a organização deverá fazer para satisfazer os requisitos de segurança. Os procedimentos de segurança devem ser escritos para os usuários finais, administradores de rede e administradores de segurança. 4. Manutenção da segurança. A segurança deverá ser mantida com o agendamento de auditorias independentes, pela leitura e análise dos registros de auditoria da rede, resposta aos incidentes e pela constante atualização dos administradores de segurança. Sem medo de errar. O Sr. Klaus, empresário que atua em regiões portuárias, resolveu investir em melhorias na rede que opera em sua matriz. Antes, porém, teve que ser convencido por Pedro e Fernando que a rede atual não atenderia de fato às necessidades do seu negócio e, a continuar assim, ele haveria de enfrentar falhas constantes de comunicação, riscos de perda de dados e consequente prejuízo em seus negócios. A reestruturação deverá, então, começar pelo novo desenho da rede, a ser elaborado com base no modelo hierárquico. Os sócios deverão elaborá-lo e, plenos de seu poder de convencimento, deverão apresentá-lo ao Sr. Klaus para aprovação. Para resolver este desafio, as seguintes orientações devem ser seguidas. 1. Você deverá ter em mãos a planta do prédio. Com ela será possível apontar a nova localização dos equipamentos da rede, de modo a promover melhor o aproveitamento da sua capacidade, sempre com base no fluxo de dados que suportarão. 2. Para que o fluxo de dados seja otimizado, a rede atual deverá ser dividida em outras redes, por meio de adequação no sistema de endereçamento. 3. Uma vez definidos os equipamentos e a disposição física da camada de acesso, o projeto deverá voltar-se para a camada de distribuição. Neste ponto, os roteadores serão previstos para que o acesso à rede das outras filiais seja possível. Uma relação custo-benefício justa deve ser estabelecida aqui, de modo que o investimento em equipamentos não seja excessivamente elevado. Conforme especificado no diálogo aberto, este trabalho deverá ser apresentado em forma de relatório descritivo. Avançando na prática. Expandindo o negócio. Descrição da situação-problema. A distribuidora de alimentos Cifrão vem experimentando crescimento notável em suas operações. A situação favorável fez surgir a necessidade de expandir sua atuação para além das fronteiras da cidade. Seus sócios, Jair e André, já autorizaram a construção de uma filial em uma cidade que fica a 300 quilômetros da matriz. A rede que opera na Cifrão, no entanto, não está preparada para fazer acessos a máquinas remotas, condição que impede a comunicação de dados com outra localidade. Sua missão é sugerir as adequações necessárias para que a rede local da já seja capaz de estabelecer comunicação com a rede que funcionará na distante filial. A solução deverá ser baseada no modelo hierárquico e considerar a inclusão de uma ou mais camadas na topologia da rede atual. Resolução da situação-problema.
Para resolvermos esta situação, devemos nos lembrar das 3 camadas que compõem o modelo hierárquico. Camada de acesso. Conecta os usuários por meio de switches de capacidade limitada e de pontos de acesso, no caso de conexões sem fio. Camada de distribuição. Conecta serviços de rede à camada de acesso e implementa políticas relacionadas à segurança, carga de tráfego e roteamento, por meio de roteadores e switches. Camada de núcleo. É composta por roteadores e switches otimizados para disponibilidade e desempenho e fornece transporte de dados entre localidades remotas. Em redes de pequeno e médio porte, como a da cifrão aparenta ser, as camadas de distribuição e núcleo podem ser combinadas. Assim, essa camada combinada entre distribuição e núcleo deverá ser implementada na rede local, em composição com a já existente camada de acesso. Mesmo com a interligação por hora de apenas 2 localidades, a solução da divisão em camadas se justifica pela alta escalabilidade do modelo. Se o número de filiais aumentar, como parece ser a tendência, a rede se adaptará facilmente ao crescimento. Na camada de distribuição, que está combinada com a camada de núcleo, a adequação da rede existente deverá prever a instalação de roteador que encaminhe as mensagens diretamente ao servidor da rede remota. Além disso, deverá ser previsto acesso físico entre redes por meio de tecnologias de comunicação remota. Pode-se adotar, aqui, uma linha digital alugada, o frame relay ou ATM, por exemplo,